a todos novamente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Desenvolvimento Local e Relações Internacionais do CERES, Centro de Estudo das Relações Internacionais. Bem, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre subvenções e financiamento internacional. Nós já vimos na aula anterior que os países eles colaboram e cooperam entre eles em questão de desenvolvimento, por diversos interesses, sejam esses mercadológicos, né, na geração de mercados, sejam eles econômicos, né, na geração de lucro e dar mobilidade ao seu capital, né, seja também por fatores estratégicos ou fatores humanitários. Existem diversos fatores que levam os países a cooperar entre eles dentro dessa dinâmica internacional. Porém, né, esta é uma área que também gera uma série de questionamentos, né? Seja por parte da população dos países que são os acreedores, né? Eles sempre se perguntam o porquê, qual é o motivo pelo qual o meu país destina uma série de recursos para o desenvolvimento de outra nação em lugar de aplicar eles localmente, e também por parte daqueles países que são receptores, né? Que recebem esses fluxos, né? Qual vai ser o impacto desse empréstimo. Nós vemos isso muito na América Latina, né, quando sempre se trata de empréstimos concedidos através do Fundo Monetário Internacional. Porém, nós devemos entender, né, todo o funcionamento de como é feito e como aplicar isso ao desenvolvimento local, ou seja, como eu posso fazer o uso dos recursos internacionais para os projetos de desenvolvimento local. Será que isso é possível? De fato, sim que é possível, né? E por que se dá essa necessidade? Nós vemos que existem muitos fatores pelo qual os países, né, acabam colaborando com outros de forma financeira. Porém, né, nós devemos ver também qual é o interesse de uma nação, né, em receber, em participar, né, desse sistema financeiro internacional. Muitas vezes isso se deve por falta de recursos, né? Um município ou cidade ou estado não tem os recursos necessários para implementar projetos, mas também existe, né, aqueles fatores tais como o fato de um crescimento rápido, né, de um alto ritmo de crescimento, e que no qual, né, o país ele busca recursos internacionais para subsidiar, né, a sua crescente demanda, né. Nós vimos isso em diversos países em vias de desenvolvimento, né, que buscavam recursos internacionais, né, para poder ajudar aí a cobrir essa demanda crescente devido ao próprio desenvolvimento econômico, né. Porém, a gente tem que entender como se compõe esse sistema, né, e como é feito a divisão desses fluxos financeiros, né. Por um lado, nós temos os empréstimos internacionais. Esses empréstimos internacionais, né, que são dos fundos de emergência, né, eles podem ser concedidos por diferentes instituições internacionais, né. A mais conhecida, sem dúvidas, é o FMI, que eles têm como o intuito, né, auxiliar financeiramente a um país, né. Sem dúvidas, o único que pode solicitar esse tipo de empréstimo lógico, está o Estado-nação, né, no caso seria o governo federal, né, e ele foca, né, justamente na concessão emergencial de um recurso para esse país, né, e já a adesão a esse recurso é feita de forma interna, né, ou seja, o Brasil recebe esse empréstimo internacional e de forma interna ele divide, né, conforme os próprios projetos que tem aí. Aí o município não pode fazer muito, né. Depois nós temos uma nova via que ela é cada vez mais utilizada, né, que é através do financiamento de projetos internacionais. Aí é quando entra novos entes, né, entre eles os entes subnacionais, participando desse panorama de cooperação global, né, através de projetos. Por que é mais utilizado? Primeiro, porque ele não gera tantos riscos quanto são os empréstimos, né, feitos por emergencial, né, por Estados-nações, e porque eles são por setores muito determinados, né. Então é aí onde a gente pode ver que existe uma saída para os governos locais, né, na busca aí de recursos internacionais através de projetos internacionais. Mas antes a gente tem que entender que existe, né, uma diferença entre o que é o empréstimo, né, financeiro, do que seria uma subvenção financeira, né. Nós temos essas duas formas de ação. Por um lado, o empréstimo financeiro, né, ele visa um auxílio, né, por determinados fatores, porém, né, você recebe um montante no qual você deverá pagar, né, existe uma série de juros internacionais que a gente sabe muito bem, né. Depois você tem a subvenção. A subvenção ela é diferenciada porque você recebe um montante parcial ou completo, né, para um determinado projeto em um determinado setor. Este tem se transformado em uma ferramenta cada vez mais utilizada, né, deixando de um lado os empréstimos a nível emergencial para os Estado-nação e já os projetos de cooperação e colaboração internacional têm utilizado mais, né, os projetos. Lógico que é necessário você cumprir, né, com uma série de requisitos e elaborar um projeto para poder fazer a adesão a esse
recurso, né? E quais são as instituições que oferecem esse tipo de recursos, né? Porque existem diversas instituições que participam dentro deste cenário. Nós temos, por um lado, os fundos internacionais. Esses fundos podem ser tanto de caráter público quanto de caráter privado, né? Nós temos o Fundo Europeu, o Fundo Monetário Internacional, etc., que também existem projetos aí focados, né? Financiamentos focados a projetos, né? Depois você tem os bancos internacionais e bancos de desenvolvimento, né? Que eles podem ser nacional ou internacional, o qual eles são movidos por interesses tais como são a geração de capital, geração mercadológica, né? A internacionalização de uma economia, porque, lógico, quando você tem um crescimento de uma economia, outro passo adiante nesse mundo globalizado é a internacionalização de sua economia. Muitas vezes esse é o papel que se faz através dos bancos de desenvolvimento, que nós temos no Brasil o caso do BNDES. Depois você tem as agências de cooperação e colaboração internacional. Essas agências, elas financiam projetos, né, ou subvencionam projetos, né, dentro de determinados setores, né. O que nós veremos ao longo do curso, né, nós trataremos de fazer um pré-projeto, né, de como nós faremos essa ponte entre os interesses locais, os atores locais e as fontes de recurso internacional. Porque o que falta nessa área, sem dúvida, né, é a captação, saber fazer essa captação de recursos. Nós sabemos que cada vez, né, os municípios têm menos recursos, a federação tem menos recursos, né, mas existe aí recursos internacionais disponibilizados, né? Não todos podem ser alcançados através dos municípios e dos estados, porém já existe uma série de linhas aí, né, tanto de financiamentos, quanto de subvenções, quanto de empréstimos, para projetos internacionais de cooperação e colaboração. Então, como deve ser feito isso? É fundamental, né, que exista uma equipe responsável para fazer a filtragem dessas informações. É muito difícil você, como agente público, você localizar quais são todas as linhas, projetos de financiação e subvenções que existem, né? Não existe uma base de dados comum no mundo inteiro, onde você pode colocar lá o setor energia e encontrar todos os projetos que tem em relação a isso e todas as linhas de subvenção e todas as linhas de financiamento desse tipo de projeto. E é um trabalho exaustivo que você deve fazer olhando agência por agência, entidade por entidade, organização por organização. Então aí é muito importante, né, o papel de dois profissionais, né? O papel do gestor de projetos, né, mas também o papel do internacionalista. Por que é importante o papel do internacionalista? Porque nós estamos falando sempre do cenário internacional, né, o qual tem uma série de mudanças estratégicas que elas devem ser, né, analisadas por um profissional de relações internacionais. Por quê? Porque você pode fazer, por exemplo, solicitar um empréstimo dentro de uma determinada conjuntura na qual seu país esteja muito bem, esteja passando por um crescimento econômico, você tem a sua moeda local estável em comparação com o dólar e você faz um empréstimo. Só que depois, né, seu país pode entrar em colapso, ou devido a uma relação que ele tem com outro país, esse país entrar em colapso e afetar a sua economia, você tem uma desvalorização da sua moeda e, logicamente, depois você tem que cobrir, né, com aquela obrigação que você gerou, né, ao solicitar, por exemplo, um empréstimo internacional, porque não é o mesmo você dever, né, $1 milhão com um real valendo $2, né, do que, um dólar valendo R$2, do que você dever esse $1 milhão, né, com o dólar valendo R$4. Nós vemos isso no Brasil. Então, sem dúvida, aí o papel do internacionalista, ele é estratégico e fundamental, porque ele consegue antecipar as movimentações, né, ainda mais quando se trata de projetos de longa distância, né, ou de longo prazo, como pode ser a construção de uma infraestrutura, né, ou até mesmo a melhoria de um setor determinado. Então nós iremos ver, né, nas próximas aulas, como elaborar um projeto, como determinar, né, quais são os atores. Eu peço também que todos leiam o material no qual se especifica, né, quais são os níveis, né, as diferenças desses fluxos, né, e como é feita a concessão desses fluxos. E nós iremos depois entrar em detalhe de como fazer a captação de recursos internacionais. Então agradeço a todos, muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos.